Boa tarde a todos e a todas. Havendo quórum regimental e sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Convido o deputado Nazareno Martins para que proceda a leitura da ata da sessão anterior. Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Ata da 71ª sessão ordinária da sessão legislativa da 19ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 29 de setembro de 2020. Presidência, deputado Júlio Garcia, Mauro de Nadal. Secretarias, deputado Laércio Schutz e Ismael dos Santos. Às 14 horas do dia 29 de setembro do ano 2020, na cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo quórum regimental, o senhor presidente declarou aberto os trabalhos e convidou o senhor deputado Ismael dos Santos para, como secretário ad hoc, proceder à leitura da ata da sessão anterior, que, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, o senhor presidente deu por aprovada. Expediente. O senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Breves comunicações. Fizeram uso da palavra os senhora deputada Ada de Lucas e Paulinha, e os senhores deputados Ivanato, Carlos Humberto, Sargento Lima, Gessé Lopes. Grande expediente. Neste horário destinado aos partidos políticos, fizeram uso da palavra os senhores deputados Milton Robles, Bloco Social Democrático, Ivan Nates, PL, Moacir Sopelso e Valdir Cobalcino, MDB. Ato contínuo. O senhor presidente suspendeu a sessão até 16 horas. Reaberta a sessão, o senhor presidente adentrou no próximo horário. Ordem do dia. O senhor presidente comunicou que a Comissão de Constituição e Justiça apresentou parecer contrário aos projetos de leis números 110, 157 de 2020, bem como os projetos de leis complementar número 17 de 2020. Após ser discutido pelo senhor deputado Kennedy Nunes, foi rejeitado o veto em turno único pelo processo nominal, encaminhado pela mensagem número 483/2020. Aposto o projeto de lei número 130 de 2020, com a seguinte votação: 1 voto sim, 30 votos não e sem qualquer abstenção. Após ser discutido pelos senhores deputados Kennedy Nunes e Valdir Cobalcino, foi rejeitado o veto em turno único pelo processo nominal, encaminhada pela mensagem 500/2020. Aposto o projeto de lei 210/2020 com a seguinte votação: nenhum voto sim, 33 votos não e sem qualquer abstenção. Foi aprovado em turno único o projeto de resolução número 2/2019, após ser discutido pelos senhores deputados Kennedy Nunes, Sargento Lima, Jair Mioto, Carlos Humberto e Gessé Lopes, e pela senhora deputada Paulinha. Foi aprovado em primeiro turno pelo processo nominal a proposta de emenda à Constituição número 1/219, obtendo a seguinte votação: 28 votos sim, 3 votos não e 3 abstenções. Foi retirado de pauta pelo autor o projeto de decreto legislativo número 9/2020. Foram aprovados os pedidos de informação 635, 637, 638/2020. As moções 458 e 459/2020, bem como os requerimentos números 1356, 1364 e 1366/2020. Dando continuidade à ordem do dia, o senhor presidente deferiu os requerimentos número 1357 a 1363, 1365 a 1367/2020, e comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações número 1888 a 1899/2020. Explicações pessoais. Não houve oradores escritos. Nada, mas havendo o senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra ordinária para o dia seguinte, no horário regimental, para constar. Eu, primeiro secretário, lavrei a presente ata. Assim vai assinada pelo secretário, presidente e secretário. Está lida a ata, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Nazareno Martins.
Dou por aprovada a ata que acaba de ser lida. Peço assessoria para que proceda a distribuição do expediente. Breves comunicações. O primeiro deputado a usar o espaço por até 10 minutos é o deputado Ismael dos Santos. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhores deputados, senhoras deputadas, aqueles que nos acompanham pela Rádio Alesc, pela TV Legislativa. Hoje pela manhã tivemos, sob a tutela do nosso presidente da Comissão de Saúde, deputado Sareta, um debate com a exposição dos números pela Secretaria de Saúde do quadrimestre, relacionando aí, em especial, as questões da pandemia. E eu vim hoje à tarde, senhor presidente, senhores deputados, expressar uma preocupação pontual em relação à questão das UTIs. Nós sabemos que, com o início da pandemia de Covid-19, o governo federal destinou aos municípios catarinenses recursos específicos para o custeio de UTIs especializadas no tratamento de pacientes infectados pelo coronavírus. Talvez tenhamos chegado aí ao número de 150 UTIs em todo o estado, imagino eu. Inicialmente, nós acompanhamos, enquanto membro também da Comissão de Saúde, foram repassados recursos para o custeio durante 6 meses. Essa era a proposta, não é, do governo federal. E, posteriormente, de mês a mês, conforme a evolução e a necessidade da manutenção dos leitos. Ocorre, senhores deputados, que após esses 6 meses da pandemia, foi cessado o repasse pelo governo federal, mantendo-se apenas 50% dos leitos em alguns hospitais de referência. E aqui eu quero tomar como exemplo um hospital ali da região do Vale do Itajaí, o Hospital Oasis de Timbó, que se tornou referência nessa questão da UTI para a Covid. Lá, o Hospital Oasis teve uma redução, deputado Sareta, de 30 para 15. Então, 50% reduzida a sua capacidade, não é? Lembrando que, atualmente, há uma ocupação de 67%. Estou falando no final aí desses 6 meses. Os demais municípios da região, e isso que é preocupante, e falo aqui do Vale e do Médio Vale, tiveram uma redução, pasmem os senhores, de 100%. 100%. Eu recebia hoje pela manhã representantes da Prefeitura de Gaspar, o chefe de gabinete, meu amigo Jorginho, e colocando essa preocupação. Lá eles tinham 10 leitos, né? Gostariam de ficar com 5 leitos para continuar atendendo, e infelizmente foi cessado qualquer parceria, quer com o governo federal, quer com o governo estadual, e zerou então essa possibilidade. E aí nós questionamos a Secretaria de Saúde do Estado sobre a questão e quais as medidas estariam sendo adotadas sobre a situação. Vamos lá, se nós tivermos, não queremos isso, não desejamos isso, não é a nossa expectativa, mas digamos que tenhamos uma segunda onda do coronavírus. Como é que fica? Foram zeradas essas possibilidades de leitos de Covid nesses municípios. A Secretaria de Saúde nos responde com a seguinte redação: em atenção à solicitação de prorrogação dos leitos de UTI do Hospital de Gaspar, localizado no município de Gaspar, junto ao Ministério da Saúde, informamos que, após a análise proposta do Sistema de Apoio e Implementação de Políticas de Saúde, o MS a rejeitou com a diligência que, abro aspas, a taxa de ocupação dos leitos está em 34%, não justificando, neste momento, a prorrogação dos mesmos. Informamos que, devido a essa diligência, não foi possível a prorrogação dos leitos de UTI Covid-19 do referido prestador. Vem assinado aqui pela Superintendente do Planejamento de Saúde e pela gerente de contratualização dos serviços do SUS da Secretaria Estadual de Saúde. Olha, isso é lamentável. Se há aqui, por parte da própria Secretaria, o reconhecimento de que hoje a taxa de ocupação, e estou tomando como exemplo aqui a cidade de Gaspar, o município de Gaspar, é de 34%, como é que nós vamos zerar as UTIs de Covid? Pois bem, é certo que a pandemia continua em curso, nós não temos aí um decreto para terminar com o coronavírus, não é possível, não é, presidente? Gostaríamos, através de decreto, de parar com o coronavírus, mas não é possível.
Então, os números de Santa Catarina, é verdade, estão estáveis, mas não estão zerados. Não estão zerados. É certo também que, com a flexibilização das medidas de segurança e a retomada das atividades econômicas, inclusive com a possibilidade da retomada da questão da educação, das nossas escolas públicas e privadas, o que somos totalmente a favor, haverá possibilidade real de aumento do número de contaminados e, consequentemente, de hospitalizados. E a questão que fica é essa: o que o governo de Santa Catarina está fazendo para prevenir essa situação? Nós estamos, portanto, encaminhando, senhores deputados, uma indicação ao governo do Estado para que adote providência no sentido de dialogar com o governo federal para que haja manutenção do custeio dos leitos de UTI, ainda que de forma reduzida ou que subsidie com recursos próprios a conservação dos mesmos. Ora, se temos 10 leitos em Gaspar, vamos deixar 50%, vamos deixar 5 leitos de retaguarda. E é bom lembrar, senhor presidente, que caso não haja essa divisão específica, eu falo de leito de UTI Covid e leito de UTI chamado UTI geral, né? Há grande possibilidade de prejuízo aí aos demais procedimentos de atendimento médico de urgência que necessitam deste cuidado mais apurado, já que a ocupação dos leitos por pacientes de coronavírus, não raro, se dá por um longo período de tempo, o que certamente vai comprometer o atendimento dos catarinenses de forma geral. Fica aí, portanto, o nosso registro e a nossa reivindicação à Secretaria de Estado. Eu ouço com muito prazer o nosso presidente da Comissão de Saúde, deputado Sareta. Deputado Ismael, queria inicialmente lhe parabenizar. Vossa Excelência já levantou isso, como disse, na nossa reunião desta manhã da Comissão de Saúde, e agora traz ao plenário também. Eu tenho dito que a pandemia não tem nada de bom, ela só trouxe coisas ruins, mas pelo menos que deixe um legado no sentido da estrutura. Esses leitos de UTI que foram ampliados agora, é muito importante que eles permaneçam no pós-pandemia. Se não todos, penso que o ideal seria todos, mas se não todos, pelo menos a grande maioria, porque nós vamos ter muitos problemas no pós-pandemia. Este acúmulo, deputado Ismael, de procedimentos, de cirurgias que não foram feitas nesse período, as cirurgias eletivas e outros problemas, porque nós já tínhamos poucos leitos de UTI e já falávamos isso anteriormente. E é claro que também, como Vossa Excelência diz, em plena pandemia ainda, embora os números estão demonstrando a queda, mas ela não foi superada ainda, não dá para uma cidade ter simplesmente todos os seus leitos de UTI suprimidos nesse momento. Então, eu queria me somar a essa sua manifestação e no sentido, inclusive, não só nesses casos que Vossa Excelência citou, mas penso que em todos os novos leitos ampliados no estado de Santa Catarina, a meta deveria ser a manutenção de todos eles nas diversas regiões, salvo um ou outro, eventualmente, aqueles que foram improvisados, talvez, mas que na sua grande maioria permanecessem. Obrigado, senhor deputado. Obrigado, presidente da nossa Comissão de Saúde. Presidente Ismael, me dá uma parte. Ouço, Vossa Excelência, deputada. Boa tarde, companheiros. Eu acho, deputado Ismael, eu vou entrar com o senhor nessa luta, porque não é nada mais justo do que esses leitos de UTI fiquem onde estão. Porque antes da pandemia já era um inferno, né? Agora, então, nós vamos ter muitas sequelas deixadas, tá, pelo Covid. E fora as cirurgias que foram adiadas, né? Fora as hemodiálises, que muita gente vai acabar na UTI, entendeu? Eu não vejo outra saída com dignidade, com zelo pelo nosso povo, pelo povo catarinense, a não ser que deixe essas UTIs, que tirar é uma tirania, né? Eu, Ada, não aceito, né? Vamos se juntar a essa causa também, o presidente da Comissão de Saúde acabou de falar, juntos, e vamos realmente enfrentar esse drama que não vai ser fácil, viu? Mas nós vamos. Parabéns, deputado Ismael. Obrigado, deputada Ada. Vamos continuar aqui cobrando o governo do Estado, até porque nesse processo de habilitação, enquanto isso não acontece, credenciamento junto ao governo federal, é preciso que o governo
estadual faça esse credenciamento, porque se tratam, de fato, de UTIs de alta complexidade, não é? No sistema de alta complexidade. Portanto, vamos em frente, buscando manter o que temos e não recuar. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente, só um segundo e não mais que isso. Me somo a essa causa e me coloco à disposição do deputado Ismael para ajudar naquilo que for possível. Conte comigo. Obrigado, deputado Paulinha. Ainda em breves comunicações, fará uso da palavra o deputado Sargento Lima. Senhor presidente, senhora deputada, senhores deputados, eu ia até abrir mão hoje, presidente, do tempo. Eu fiz a inscrição, ia passar adiante ali, porém o assunto que eu ia abordar hoje, os fatos que aconteceram hoje na parte da manhã, tomaram outro rumo, né? Não era aquele do esperado nosso, porém vou esperar a conclusão aí de alguns de acontecimentos nossos recentes agora do dia de hoje. Mas aproveitando a fala do deputado Ismael ali, e bem disse o deputado Neudi Sareta e a deputada Ada, né? A pandemia não nos trouxe realmente nada de bom, absolutamente nada de bom. Mas ela serviu para evidenciar algo que era muito frágil, algo que era inoperante praticamente, assim, e muito pouco lembrado, que é a saúde, né? Talvez, se não houvesse um evento dessa magnitude, né, como eu disse, não trouxe nada de bom, né, a saúde continuaria vindo naquela pendurada no soro, como ela sempre andou a vida inteira, né, no nosso estado ali. Fui usuário do SUS, eu sei muito bem o que é sentar ali, esperar, e daqui a pouco você está dando a tua vez para outra pessoa ter atendida, que você fica com pena dela ali na fila, você vai lá que tu está chorando mais do que eu, vai na minha frente, né? Então, talvez isso aí serviu para evidenciar, para trazer esse assunto da saúde, que é tão importante, de volta, para ele ser constantemente discutido, que nos sirva de alerta, porque eu acredito que, assim como veio o coronavírus, esse vírus chinês, ele chegou aqui, não pode falar que ele é de outro lugar, porque ele veio da China, ponto. Ele não pode ser um egípcio, não pode ser de outro lugar nenhum. Mas a gente estava sujeito, ano que vem, ter uma novidade aí, qualquer outra coisa, Deus que nos livre, né? Mas que sirva de alerta para as autoridades, para a gente estar sempre preparado para situações como essa, né? Se fosse um estado extremamente pobre, que não houvesse condições alguma de trabalhar, se a gente fosse lá um país lá da África do Sul, lá, que depende dos Médicos Sem Fronteira, tudo bem, né? A gente não está preparado para uma situação de emergência, mas que sirva de aviso, né, para o governo, para nós mesmos parlamentares, né, inclusive para o judiciário, que deu vazão aí a alguns decretos, né, reforçaram a revogação de outros, né, temerosos com a situação que esse Covid-19 poderia ter causado. Graças a Deus não foi o efeito que todos predisseram que iria acontecer. Porém, é bom nós, inclusive, ter uma legislação sobre isso, sobre possíveis futuras ameaças. Creio eu e acredito que seja de um pensamento de todos e que Deus nos ouça, que nunca mais a gente passe uma situação como essa, mas o Estado de Santa Catarina é, sim, um Estado que tem capacidade, condições financeiras de se preparar para uma eventualidade dessa. E que nunca mais a gente seja pego, né, de calças curtas e use a ignorância como justificativa para tomar decisões que são importantes, que por muito pouco, além da crise da saúde, por pouco gerou uma crise muito maior que essa, gerou crise política, é verdade, né? Por isso mesmo que eu falei que eu ia interromper aquilo que eu tinha planejado para falar hoje, né? A gente não quer antecipar julgamentos, né? Mas gerou uma crise política, não tem como esconder que gerou uma crise financeira muito grande também, né? E essa insegurança que ela fica o pós, nós vamos pagar caro por isso ano que vem. Nós vamos pagar caríssimo por isso. Como eu estou repetindo todos os dias, lá desde junho eu falei, olha, a gente alcançou o pico hoje do desemprego, né? Passou os 3 meses do salário de desemprego, junho, julho, agosto, setembro. Alguns casos vão receber 4 meses, casos especiais. O auxílio emergencial do governo já foi reduzido em 50%, também termina em dezembro. Então, nós teremos ano que vem ali pessoas que não terão mais acesso ao auxílio-desemprego, pessoas que não terão mais acesso ao auxílio emergencial do governo federal, que muito nos ajudou.
para se manter nessa situação crítica que foi criada. E 2021 não é para olhar com bons olhos para 2021, não. Vai ser um ano que já vai começar muito difícil, muito pesado mesmo. A insegurança política, ela cancelou uma série de investimentos que deveriam ter sido feitos no Estado, né? Muitas empresas aí colocaram o pé no freio, não por causa da crise do corona, mas por causa das incertezas políticas que foram geradas dentro do nosso Estado, aí, incertezas mesmo. Ninguém vai investir em um barco que não tem capitão ou que vá à deriva, né? Pouquíssimos remando e tentando manter ele funcionando, e nós estamos dentro de um barco, tá? Querendo a gente seja de esquerda, direita, de centro, aqui que aquilo que o sujeito tem por ideologia política, porém, mas nós estamos dentro do mesmo barco, e o barco afundando vai matar todo mundo, tá? Esteja ele com a bandeirinha do Brasil ou com a bandeirinha vermelha na mão ali, não vai ter escapatória para ninguém. Então, é melhor a gente começar a pensar com mais responsabilidade e lembrar que essa crise, se ela deixou alguma mensagem positiva, coisa que eu não acredito, mas serviu sim para dar relevância àqueles pontos que nós já erramos muito, né? Todos nós erramos, né? Mas é hora de começar a olhar para 2021 com outros olhos, já não tão esperançosos, tá? Não tão esperançosos. O pessoalzinho do hashtag Fica em Casa aí deixou uma lacuna vai deixar uma parte da nossa história muito complicada para ser resolvida no nosso próximo ano. Muito complicado. Como eu disse, muitas empresas deixaram de investir em Santa Catarina por causa das incertezas políticas. Não foi por causa do Covid-19, não. É isso aí, senhor presidente. Breves comunicações, fará uso da palavra o deputado Ivan Nats. Senhor presidente, senhores e senhores deputados, gostaria de consultar algum colega do plenário, se não gostaria de trocar comigo, porque eu estou 5 minutinhos no meu escritório. Fará uso da palavra, uma inversão de horário, Vossa Excelência, com o deputado Carlos Humberto. Com a palavra, o deputado Carlos Humberto. Senhor presidente, nobres deputados, senhor presidente, 4 assuntos aqui, bem rápidos. Uma indicação que estamos fazendo ao senhor governador e ao secretário da Educação, um pedido com abaixo-assinado aqui, com muitas assinaturas, para a quadra poliesportiva do Colégio Rosélio Cabral, lá no município de Balneário Camboriú, no bairro Nova Esperança, meu município. O bairro Nova Esperança, que é a nova fronteira de crescimento lá de Balneário Camboriú. Nós somos o 2º menor município do estado, é onde nós temos hoje capacidade de crescimento por termos um pouco de terra ainda não ocupada. É uma escola muito importante, é do governo do estado. A diretora me fez um pedido, foram encaminhados aqui fotos e diversas assinaturas de um abaixo-assinado. Nós estamos fazendo um encaminhamento, a indicação ao senhor governador e ao senhor secretário de Educação. O deputado Berlanda, ao qual eu substituo, também me fez um pedido, que eu estou atendendo, sobre as bandas artísticas de Santa Catarina, que não estão podendo fazer as suas apresentações. Então, faço também aqui uma indicação, por solicitação dele, ao senhor governador, para que ele libere essas apresentações. Farei também, senhor presidente, nobres deputados, foi construída no meu município e na região um programa de competitividade e inovação regional, com o apoio do SEBRAE, com escritórios que prestaram consultorias aqui em Florianópolis, no município de Palhoça, e foi feito o mais novo programa de inovação e competitividade de Santa Catarina, pegando tudo que tem de interessante
nas mais diferentes cidades de Santa Catarina, que já têm os seus programas implementados, como é o exemplo da cidade de Palhoça, do deputado Nazareno. A gente pegou tudo que tinha de melhor, foram feitas diversas horas de estudos, a universidade participou, diversos órgãos das mais diversas instituições, e foi feito o mais novo e recente programa de competitividade e inovação. Ontem me foi deixada uma cópia aqui, pelo meu amigo Delcio Oliveira, lá do meu município, e é de domínio público já, mas como eu tenho visto constantemente aqui no plenário da Casa, um governo, né, um tanto quanto, para ser bem econômico na palavra, paralisado, eu quero enviar isso aqui ao governador, aos órgãos competentes, para que ele distribua aos demais municípios que tenham interesse de se utilizar desse programa, que foi construído lá na região de Balneário Camboriú, mas que está à disposição de toda Santa Catarina, é de domínio público, e nós faremos também que chegue às mãos. Também na tarde de ontem, eu recebi um convite de um tema que é polêmico, eu não quero polemizar, eu só quero dar a minha opinião. No município de Camboriú, vizinho à minha cidade, sexta-feira, no Clube de Caça e Tiro de Camboriú, a Associação Nacional do Movimento Proarmas, o Proarmas Brasil, vai fazer um evento, aqui no estado, é um evento estadual, que terá como tema o que mudou, o que precisa mudar e o que faremos para tornar um país mais livre. É um tema que a bancada catarinense, a nível federal, liderada pelo deputado Peninha, né, deputado Gerri, tem se dedicado bastante, e é um tema que eu também eu sou favorável a ele, não achando uma palavra diferente. Eu queria contar uma história de um catarinense que aos 29 anos de idade, no dia 12 de novembro de 2010, às 3 horas da tarde, do seu escritório, trabalhando, sofreu um assalto. O assaltante queria dinheiro, não existia dinheiro, e esse catarinense recebeu 3 tiros na cabeça, um tiro no peito e 2 tiros no braço. Sobreviveu, não teve como se defender, passou um bom tempo entre hospital, fisioterapia, até que voltasse a quase sua normalidade. E esse catarinense, ele se chama Carlos Humberto, sou eu mesmo. Eu sofri um atentado terrível, eu levei 3 tiros na cabeça, 1 no peito e 2 no braço. E eu não tive a mínima condição de me defender. E a pessoa que fez isso mora lá no meu município. Não sei se está preso ainda, não sei se já saiu da cadeia, se não saiu. Mas o fato é que mora lá. Um dia é um município muito pequeno, eu posso até cruzar com a pessoa na rua. E eu não tenho, além dos meus braços, das minhas pernas, de mim mesmo, maneira de me defender. O Estado que lá atrás, não me defendeu, continua não tendo os meios para me defender. E na minha opinião pessoal, cada um tem a sua, de maneira muito errada, não tendo os meios para me defender, não deixa com que eu me defenda. Eu sou um exemplo, eu usei o meu exemplo porque é o meu exemplo, eu estou vivo aqui para contar a história. É pouca gente que sobrevive a esse tipo de coisa. Eu estou aqui, estou vivo. As sequelas, perdi o cabelo aqui, não mexo esse braço, é muito pouca coisa. Mas tem gente que perde a vida, tem gente que vai para a cadeira de rodas. Quantas e quantas pessoas são ameaçadas nesse momento aí, mulheres por maridos violentos, pessoas que por causa do seu trabalho diário ficam
vulneráveis, pessoas que, como eu, que estava no meu escritório, 3 horas da tarde, de uma sexta-feira, trabalhando, não tinha dinheiro para dar, recebi 6 tiros. Então eu estarei lá, na sexta-feira, às 9 horas da manhã, como deputado estadual, defendendo esse tema aqui. Porque eu acredito que, como eu, outros catarinenses e brasileiros tenham o direito de se defender. Nós não somos ingênuos ao ponto de acharmos que a gente vive num estado de segurança plena. Nós temos problemas e problemas aos montes, deputado Sargento Lima. E é um equívoco muito grande por parte do Estado brasileiro não dar ao cidadão o direito à autodefesa. É um erro enorme. Como é um erro enorme dificultar ao máximo ao acesso à arma de fogo para você ter em casa. Não estou nem dizendo ao porte, para você ter dentro de casa. É dificultado ao máximo, para que desestimule, para que você não a tenha, para que você não possa defender a sua família, defender o seu lar. Nada é mais sagrado do que o lar. Ele é inviolável. Lá você tem o seu marido, você tem a sua esposa, você tem os seus filhos. Lá você faz a ceia. Lá o filho e o pai se olham nos olhos. Lá está a verdade. Lá está Deus dando seu apoio, junto. E você hoje, um brasileiro, como eu, como tantos catarinenses, infelizmente, nem o seu lar, nem a sua casa, nem a sua família, muitos não têm o direito de defesa. Portanto, eu fico muito feliz que esse evento estadual esteja sendo feito lá no município de Camboriú, vizinho ao meu. Caso alguém tenha, alguns dos senhores tenham interesse em participar, será lá no CTC Clube de Caça e Tiro, do município de Camboriú, sexta-feira, às 9 horas da manhã. Muito obrigado, senhor presidente. Breves comunicações, pelo tempo de até 10 minutos, fará uso da palavra o deputado Ivan Nats. Boa tarde, senhores deputados. Boa tarde, senhoras deputadas. Saudar aí a nossa grande revelação do Partido Liberal, deputado Carlos Humberto, que tem se mostrado muito íntimo já, né, com o microfone. Uma grande liderança do Partido Liberal. É muito bom essa oxigenação política, né? E a alternância dos nomes na política. Se nota, pelas poucas intervenções que fez até agora, o deputado Carlos Humberto veio para ficar de verdade. Então, em nome dele, saúdo todos os meus colegas da Assembleia. Meu presidente, hoje um dia trágico para Santa Catarina, um dia que marca a história do nosso Estado. Pela primeira vez em sua história, a Polícia Federal avança sobre a Casa da Agronômica. Se apontou o dedo para muito governador, se apontou o dedo para muito governador, se apontou o dedo para muita gente até hoje, mas jamais, em toda a sua história, a Polícia Federal havia entrado na Casa da Agronômica. Santa Catarina passa, então, por esse vexame. Somos manchete em todos os jornais do país. Já o fomos quando deu o problema dos respiradores e agora a Polícia Federal na casa do governador. Acho que chegou o fim. É o término melancólico daquilo que nunca devia ter chego. Um governo ineficiente, incapaz, um governo que não conhece o diálogo, que não conhece os princípios republicanos e que agora mancha Santa Catarina
permitindo que a Polícia Federal avance às 6 horas da manhã sobre a casa de todos os catarinenses. Mas eu queria chamar a atenção especial aos meus colegas que estiveram comigo na CPI dos respiradores. Hoje eu acompanhei a imprensa pela manhã e todos os meios de comunicação enalteceram o trabalho da CPI dos respiradores. Muito bem conduzida pelo deputado Pedro Lima, pelos meus colegas que compuseram os respiradores, o deputado Cobalcini, o deputado Sopelsa, o deputado Amin, deputado Felipe Estevão, deputado Fabiano da Luz, todos que se debruçaram para resgatar a história das CPIs em Santa Catarina e até no Brasil. Uma CPI que nasceu, deu certo, cumpriu o seu papel e agora a Polícia Federal está na Casa da Agronômica por ordem do trabalho da CPI. Eu queria chamar um vídeo para recordar o trabalho da CPI que identificou o Amândio Júnior e o Yuri como um dos responsáveis e chamou a atenção para a Polícia Federal para essa situação. Por favor, podia rodar o vídeo. Vou mostrar para o senhor uma figura, com umas fotografias, para o senhor ajudar os deputados aqui a saber quem é quem. Primeiro quadro, de cima, o loiro com barba com o aparelho nos ouvidos. Conhece? Sim. Quem é? É o Júnior. Júnior? Sim. Júnior o quê? Júnior Amândio. Esse Júnior Amândio aqui, o que ele é? O que ele é? Hoje é o secretário da Casa Civil, mas na época do processo... O senhor conversava com o secretário da Casa Civil... Ele não era no momento, né? Pois é, mas hoje ele é. Mas eu não tenho contato com ele há muito tempo mas já. O senhor sabe o que o Ministério Público está dizendo? Que o senhor conversava com o secretário da Casa Civil sobre o problema da compra dos respiradores. Ah, mas isso não procede. Mas está aqui. Senhores deputados, isso é gravíssimo. É gravíssimo. Até queria esperar desculpa, deputados, mas a gente está sendo acompanhado, até queria deixar isso para o final, mas está todo mundo me mandando. Está aqui, o senhor conversava sobre esse rolo. Então, a CPI, ela identificou, foi o primeiro ato de investigação que chamou a atenção para esse moço aí, o tal do Samuel Rodavalho, que, aliás, o deputado Sopelsa fez questão de ouvi-lo, e esse Samuel Rodavalho levou a CPI para essa imagem que mostrei para vocês aí agora e que trouxe para o processo o Amândio Júnior. E o que o Amândio Júnior fez quando apareceu essa imagem? Olha, eu vou cuidar dos meus negócios, eu vou cuidar das minhas coisas, eu não quero mais saber de política. A minha família está reclamando muito, ele disse para a CPI, o Amândio Júnior. Mas esse menino, Amândio Júnior, tem um print do celular dele, da Polícia Federal, pedindo 3% de propina. 3% de propina na questão dos respiradores. A Polícia Federal resgatou o celular dele e identificou ele pedindo propina para o Samuel Rodavalho. E esse outro moço que aparece aí na fotografia é o tal do Yuri, que trabalhava, que era superintendente da Secretaria de Administração, trazida pelo ex-secretário Douglas Borba. Então, é a comprovação da institucionalização de um crime dentro do governo. Isso afasta qualquer alegação de golpe, de que os deputados estariam dando um golpe contra o governador. É por isso que o governador não junta meia dúzia de gente para vir defender ele. Porque eles criaram um grupo criminoso, comandado por 3 ou 4 secretários, com a participação do governador para permitir que esse golpe contra Santa Catarina fosse instituído.
E a CPI, senhores deputados, mostrou isso para Santa Catarina. Essa investigação que está dentro da casa do governador Carlos Moisés hoje é resultado da imagem que nós mostramos lá na CPI dos respiradores. E eu falo isso para parabenizar os deputados. Para parabenizar o deputado Kennedy, o deputado Lima, o deputado Sopelsa, o deputado Cobalcini, o deputado Fabiano, o deputado Felipe Estevão, que nós construímos essa narrativa juntos e mostramos para Santa Catarina quem é que botou a mão nos 33 milhões de reais. Nós ainda não conseguimos recuperar o dinheiro, é verdade. Os catarinenses ainda não conseguimos recuperar o dinheiro, mas nós estamos recuperando a dignidade de Santa Catarina e mostrando para eles quem são. O deputado Amin fez um trabalho extraordinário na CPI. O deputado João Amin, que fez as perguntas cruciais do processo. E agora a Polícia Federal está dentro da casa da agronômica? Não porque houve investigação, porque nada. Porque nós fizemos um trabalho extraordinário, apresentamos o relatório da CPI para a Procuradoria-Geral da República e a Procuradoria-Geral da República, então, fez o seu trabalho. Agora, é esperar que se tenha um fim o mais rápido possível. Eu queria, senhores deputados, que essa gente renunciasse hoje. Eu queria que essa gente deixasse o governo hoje. Renuncia o mais rápido possível e salva Santa Catarina, para a gente poder voltar a trabalhar. Então, hoje é um dia trágico para Santa Catarina, mas também é um dia de lembrar aqueles que trabalharam na CPI e que fizeram com que a Polícia Federal entrasse dentro da casa do governador. Nós queremos que essa história seja passada a limpo, doa quem doer. E os deputados estão de parabéns, a Assembleia Legislativa está de parabéns. A mesa diretora da Assembleia Legislativa, que não deixou faltar nada para os deputados na CPI, deu toda a estrutura necessária para que a gente pudesse construir esse brilhante trabalho que leva agora, sem sombra de dúvidas, e definitivamente a cassação do governador Carlos Moisés e toda essa turma que se instalou no governo. Ontem, para encerrar, nós falávamos do secretário que queria enterrar, a questão da investigação, o secretário Mota, que queria enterrar a investigação. Hoje, o que a gente quer é enterrar o pé na bunda dessa gente. Mais 30 segundos para concluir, deputado. Com a correção da palavra de baixo calão. Muito bem. Então, eu vou retirar a palavra do baixo calão e não vou dizer o pé na bunda. Fica retirado. Muito obrigado, senhor. Breves comunicações, pelo tempo de até 10 minutos, com a palavra a deputada Paulinha. Senhor presidente, o que eu volto a dizer diminui a pequena o parlamento são comentários dessa natureza, como estes últimos trazidos aqui pelo deputado Ivan. Lamentável. Primeiro, eu quero deixar claro aqui sobre esse episódio, falando sobre hoje pela manhã, e digo isso também ao deputado Ivan, aos colegas, que a Polícia Federal não foi à casa do governador a mando da CPI e de nenhum parlamentar. Ela foi cumprir o seu dever cívico num ambiente investigatório cuja vontade de encontrar os resultados finais e a verdade absoluta é de absolutamente cada um de nós que está aqui, mas também é do governo do Estado. Eu quero, em breves palavras, fazer a leitura da nota oficial que foi exarada hoje. Em relação à Operação Pleumon, deflagrada nessa quarta-feira, dia 30, pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal, o governo do Estado de Santa Catarina informa que foram realizadas averiguações na Casa da Agronômica e no Centro Administrativo em Florianópolis. Foram entregues às autoridades policiais um celular
e um computador que já haviam sido ofertados previamente à investigação na data de 1º de julho. Importante destacar que o governo do Estado apoia todas as investigações necessárias para apurar eventuais irregularidades no processo de compra de respiradores e permanece à disposição das autoridades para colaborar. Esse apoio não é apenas formal, já que o próprio governador do Estado quem determinou, em 23 de abril, o início das investigações pela Polícia Civil do nosso Estado. Essa foi a resposta exarada pelo governador, a qual eu compartilho com Vossas Excelências. Eu tenho, senhores, cópia em mãos do documento que foi protocolado junto ao ministro Benedito, pelos advogados do governador e subscrito por ele, onde ele põe à disposição, além de si próprio, quaisquer que fossem os objetos que o juízo da investigação achasse oportuno. Telefone celular, computador e tudo mais. Sobre essa questão de hoje de manhã, gente, eu só quero dizer uma coisa aqui para Vossas Excelências. Não é a primeira vez e não será a última que algum agente político, algum agente público nesse Estado receberá uma visita de órgãos investigativos para busca e apreensão. E o que faremos nós desta sociedade, se nós que estamos aqui apresentarmos um juízo antecipado? Não nos cabe aqui sermos os algozes do governador, do governo do Estado ou de qualquer outra pessoa. A CPI fez muito bem o seu trabalho, deputado Kennedy Nunes, cumpriu com o seu dever cívico com o Estado de trazer luz para algo que toda a sociedade clamava. Até hoje, um mínimo comentário de um assunto quaisquer está lá no meu Facebook. Deputada, e cadê os 33 milhões? E cadê os respiradores? Todos nós queremos essa resposta. Esse processo investigatório recebe o apoio do parlamento, mas recebe o apoio do governo também, assim como das instituições a quem compete o ato investigativo. Eu conheci na minha infância um ditado que é clássico, mas ele é o mais absoluto de todos. Quem não deve, não teme. Quem não deve, não teme. Essa que é a verdade. É claro que uma situação de busca e apreensão nominada não é nada confortável. Chegar na casa da família é muito desagradável passar por um momento como esse. Mas eu que conheci várias pessoas que passaram por situações semelhantes, posso aqui dizer a vocês, aqueles que não têm culpabilidade efetiva, não reúnem em si mais do que a tristeza daquele episódio naquele momento. Porque sabem que a verdade ela não vai ficar escondida, subtraída por muito tempo. Esse é um processo que tem autoridades responsáveis fazendo a sua condução. Então, meus amigos, eu só venho aqui mais uma vez pedir lucidez, bom senso, cautela, para que não sejamos nós aqui aqueles a estabelecer julgamentos fora do seu tempo e do seu prazo. Há um processo em curso, há uma investigação em curso, e se porventura as autoridades responsáveis por essa investigação entenderam por bem buscar equipamentos e documentos, ótimo, que assim seja feito. A verdade vai chegar e é a ela que eu recorro, é a ela, porque ela vai tomar corpo ao fim das investigações desse traumático episódio dos respiradores que nos marcou a todos de forma impossível, deputado Nazarena, de ser contestada. Mas eu realmente quero só deixar essa frase aqui, porque eu tenho para mim, eu luto muito durante uma vida inteira contra a intolerância e o não preconceito. Não foi uma nem duas vezes que eu me levantei neste próprio plenário para fazer a defesa de colegas que também tinham passado por situações desagradáveis. Não nos compete nesse momento e nessa fase dizer que o governador é culpado ou inocente. Isso, eu volto a dizer, os processos vão aclarar.
aí sim, a avaliação que cada um tem dos resultados, do extrato do governo, se nos posicionamos com mais firmeza frente às fragilidades do governo, sim, isto é nossa competência, é mais do que o nosso dever. Mas nós não podemos, no arbítrio da nossa função, promover novos cenários de injustiça. É neste enfoque que a minha voz se ergue nessa casa. Não para apadrinhar, patrocinar ou proteger quem quer que seja, mas para pedir com humildade aos colegas que cada um investigue os seus valores e que tomemos o cuidado de não estabelecermos julgamentos afora dos processos legais. Esse Estado, ele já foi, não é só o Estado, a lei de abuso de autoridade, inclusive, chegou porque muita gente teve a sua privacidade violada na ansiedade de pôr a mão num político ou em alguém. E eu nunca, em nenhuma circunstância, nenhuma que seja a bandeira partidária, vai me fazer dizer diferente. Seja do mais extremo partido de esquerda ou mais extremo partido de direita, cada um de nós que enfrenta a vida pública sabe dos sacrifícios que se impôs. É um preço caro a pagar estar na política. Então, antes que nós façamos aqui atos condenatórios, mais do que todos aqueles que o governador Moisés já tem sofrido e vivido, são os pedidos de impeachment, são os reclames da sociedade, são uma série de questões que estão sendo cobradas e muitas delas com justeza nessa casa. Não seremos nós agora por uma visita de uma operação policial que nós vamos acabar de desonrar a sua família. E eu falo isso não só por ele, porque ele tem uma esposa chamada Kézia, ele tem 2 filhas, ele tem uma vida edificada de 30 anos de serviço público. Se o Moisés for culpado de algo, ele vai responder e vai pagar por isso. Mas não é uma visita de busca e apreensão que vai nos fazer aqui agora comemorar uma circunstância como essa, ou tratar como se nós estivéssemos chegando no fim do mundo, né? No final de todas as coisas. Ah, não, agora o Estado de Santa Catarina acabou. Pera lá, tem muita coisa funcionando e bem em Santa Catarina nos dias de hoje. Por isso, a minha fala é uma fala, eu contesto assim, a forma como se colocou o meu colega Ivan, apenas por isso, assim. Eu volto a dizer, foi honroso o trabalho da CPI, é honroso o trabalho do parlamento, mas nós não podemos, de modo algum, passar do limite da nossa competência, porque nós não somos juízes, nós não somos desembargadores, nós não estamos aqui para fazer esse papel. Nós somos defensores do Estado de Direito, defensores dos direitos dos catarinenses, sim, mas temos que ter em mente que há alguém lá em cima, nesta cruz, que pagou por pecados que não cometia. E não precisou de advogado. É verdade. Era isso, senhor presidente. Eu tinha outros assuntos a falar, mas acabei me excedendo nesse tema e trago num segundo momento as minhas reflexões. Obrigada. Esta presidência suspende a presente sessão pela ordem. Deputado Sargento Lima. Só ali, eu não quis interromper o deputado Carlos Humberto ali, parabenizar o senhor pelas palavras do senhor. Eu sou armamentista, eu gosto de arma de fogo, eu pratico tiro e vou dizer para o senhor mais uma coisa. O que diferencia a presa e o predador é que uma possui garras e presas e a outra não. Só isso, né? E se questiona muito quando se fala de tiro é pela questão do que acontece depois que foi acionada a tecla do gatilho. Eu tenho a minha consciência tranquila em dizer que eu prefiro muito ser julgado por 7 do que carregado por 4. Levo isso para a minha vida como um mantra na minha cabeça. Eu prefiro ser julgado por 7 do que carregado por 4. E também já senti a mesma dor do senhor ali. Né? No começo a gente não sente nada, depois só queima, né? Mas o estrago psicológico que vem depois é muito grande. Tá, então, coaduno com o senhor, sucesso nesse evento do fim de semana. Presidente, agradeço ao senhor, deputado, porque eu fiz uma injustiça quando falei em não lembrar
da Polícia Militar e da Polícia Civil, que à época fizeram um trabalho extraordinário. Seja na Polícia Militar, que prontamente chegou lá no local e deu toda a assistência, e a Polícia Civil, que fez todo um trabalho investigatório, tanto que a pessoa foi presa e condenada. Eu tinha isso aqui anotado no meu papelzinho, mas eu acabei que... tudo muito rápido, né? Eu ainda estou começando. Eu queria ter feito essas colocações, ainda bem que o senhor usou a palavra, me deu a oportunidade. Obrigado. Esta presidência suspende a presente sessão até às 15 horas para que possamos retornar com o horário destinado aos partidos políticos. Está suspensa a presente sessão.